agora, por último, nesse capítulo, né, eu vou falar um pouquinho de um assunto também que a gente vai abordar extensivamente aqui ao longo do curso de Dinâmica das Máquinas, que é o que a gente chama de metodologia Newton-Euler, né, para análise de dinâmica. Isso aqui vai ser o feijão com arroz, né, que vai resolver boa parte dos problemas de dinâmica que vocês vão ver ao longo da vida acadêmica, profissional de vocês, né? E a gente vai já enunciar essa metodologia aqui, né, para a gente saber o que vai vir lá pela frente. Né? Essa metodologia Newton-Euler, de certa forma, ela vale tanto para sistemas de partículas quanto para sistemas de corpo rígido. Né? Então isso aqui facilita muito a nossa vida. Né? O método Newton-Euler ele é uma ferramenta para análise cinética do movimento. Então a gente vai utilizar essa metodologia quando a gente estiver interessado em estudar as causas dos movimentos, né, as forças e tudo mais. E essa metodologia ela é composta pelas 3 leis de Newton do movimento, né, além, né, da lei de rotação do Euler, quando a gente estiver falando principalmente em corpo rígido. Então, as 3 primeiras leis de Newton, né, como que aqui é só o enunciado delas, né. Primeira lei de Newton, né, ela diz que um ponto material permanecerá em repouso ou movimento retilíneo uniforme, né, se nenhuma força agir sobre ele. Né. Então, se você tem uma partícula parada num plano, no espaço, se você não perturbar essa partícula, se você não colocar uma força nem nada nela, ela vai continuar parada ali. Se ela tiver em movimento retilíneo uniforme, mesma coisa, ela vai continuar em movimento retilíneo uniforme enquanto você não perturbar ela, enquanto você não colocar uma força nessa partícula, nesse caso. Né? A mesma coisa vale para um corpo rígido. Segunda lei de Newton, né? Um ponto material submetido a uma força F, né, um vetor F, vai sofrer uma aceleração A de mesma direção e sentido de F dada por F, vetor F igual a massa vezes vetor aceleração. Isso aqui não é exatamente a segunda lei de Newton, a gente vai ver que a segunda lei de Newton originalmente ela é um pouquinho mais complicada, mas normalmente a gente vai utilizar essa expressão aqui, pois ela é válida para os casos onde a massa dessa partícula do corpo rígido é constante. Tá? Então, o que isso aqui está dizendo para a gente é que se você coloca uma força resultante numa partícula ou no corpo rígido, a aceleração vai ter exatamente a mesma direção e sentido dessa força, né? dado que a massa é constante e é positiva também nos nossos casos aqui. Então, se você tem uma força atuando nessa partícula com um vetor desse tipo, a aceleração vai seguir a mesma direção, o mesmo sentido, né? O que faz bastante sentido. Né? Se você colocar uma força com um vetor desse tipo numa partícula, você espera que a aceleração dessa partícula também siga o mesmo vetor, só que modificado aí pela massa. Né? Outra coisa interessante é que a segunda lei de Newton nos dá uma definição, uma ideia de massa, que é uma ideia diferente do que a gente vê lá em química, né, relacionada à quantidade de matéria. Se a gente pensar em massa conforme a segunda lei de Newton, a massa diz para a gente quão difícil é acelerar uma partícula. Né? Quanto mais massa, mais força você tem que colocar para acelerar uma partícula. Né? Quanto menos massa, menos força você precisa para essa tarefa. Né? Então, essa é a segunda lei de Newton que a gente vai utilizar extensivamente aqui no nosso curso de dinâmica. E a terceira lei de Newton, também chamada de ação e reação, ela diz para a gente que forças mútuas, né, de ação e reação entre dois pontos materiais têm mesma intensidade de direção, mas com sentidos contrários. Aqui está errado, tá? São sentidos contrários. Quer dizer, se você faz força em cima de uma parede, por exemplo, a parede ela faz uma força contrária a essa força que você colocou. Né? Então, se você empurra uma parede, é como se essa parede empurrasse você também com uma força de mesma direção, mesmo módulo, mas sentido contrário. Né? Vou colocar um exemplo
em seguida. Aqui é uma foto que eu peguei aí de um site na internet, né, que você mostra, né, um boxeador socando, né, o rosto de um outro lutador aqui, né. Então, se o boxeador ele está fornecendo uma força contra o rosto, né, de F12, né, a luva do boxeador vai sentir, né, uma força contrária F21, de mesmo módulo, mesma direção, né, porém em sentido contrário, né. Então, isso explica, né, obviamente, por que o boxeador usa uma luva, né, para proteger a mão, né. Você até sente aquela força com o mesmo módulo, né, com a mesma direção, em sentido contrário, mas essa força atinge a sua luva e não sua mão, né. Então, se em algum momento da sua vida você brigou, né, ou você apanhou muito, né, ao lutar boxe ou qualquer outro tipo de luta marcial, né, você pode ficar tranquilo, né, porque a pessoa que te atingiu também sentiu a mesma força em módulo, né, porém, né, em outro local aí talvez mais vantajoso aí do que o teu rosto, né. Então, isso aqui é só para ilustrar a lei de ação e reação. Outra lei importante que a gente vai utilizar mais especificamente aqui em corpos rígidos é o que a gente chama de lei de rotação de Euler. Tá? Então, a lei de Euler ela é uma equação análoga à segunda lei de Newton. Né? Lembrando, a segunda lei de Newton é força, massa vezes vetor aceleração. Só que essa lei de Euler ela é usada para descrever o efeito de um momento, ao invés de uma força, né, aplicado ao corpo rígido em termos de aceleração angular. Né? Então, no lugar de força, a gente tem momento, ou também chamado de torque. No lugar de aceleração, a gente tem aceleração angular. No lugar de massa, a gente tem momento de inércia de massa. Né? Então, notem que as duas expressões são muito parecidas. Né? A gente tem no lado esquerdo da equação um esforço externo aplicado na sua partícula, no seu corpo rígido. Né? No caso da lei de Newton, na segunda lei de Newton, a gente tem força. No caso da lei de Euler, a gente tem momento ou torque. No lado direito da equação, a gente tem um termo de inércia, tá? De modo geral, que é a massa na segunda lei de Newton e é momento de inércia de massa na lei de Euler. E multiplicado por uma grandeza cinemática, no caso, aceleração linear no caso da lei de Newton, da segunda lei de Newton, aceleração angular na lei de Euler aqui. Tá? Então, I é o momento de inércia de massa do corpo, né? Assim como a massa é o grau de dificuldade de se provocar aceleração linear no corpo, o momento de inércia de massa pode ser interpretado como um grau de dificuldade de se aplicar aceleração angular, de provocar giro no seu corpo rígido. Né? Então, quanto maior o I, mais difícil é girar aquele corpo. Né? A gente vai entender mais as implicações disso, né, ao longo do curso. Né? Com certeza você já viu esse conceito em cursos de mecânica básica e em física básica, né? Mas a gente vai retomar isso e vai se aprofundar aqui no caso de dinâmica das máquinas. E aqui, por fim, eu mostro uma abordagem bem geral, né, para lidar com problemas de dinâmica. Tá? Então, tanto em problemas de partícula quanto em problemas de corpo rígido, a gente vai seguir mais ou menos a mesma metodologia, que é o que a gente está apresentando aqui. Então, os seguintes procedimentos podem ser adotados para a solução de problemas de dinâmica, né? Cinemática mais cinética. Primeiro passo, que é o básico de todos, mais básico de todos, é definir os sistemas de coordenada, inercial, imóvel, se necessário. Tá? Então, antes de começar a resolver o problema, você vai lá e vai alocar, né, os sistemas de coordenadas da forma como você achar mais conveniente para resolver o seu problema. Isso aqui é o básico. Né? Nem todo problema de dinâmica vai ter um sistema de coordenadas bonitinho lá. Né? E isso é óbvio, né, quando você pensar num sistema real. Né? Quando você tiver que modelar uma máquina, por exemplo, para entender o movimento dela, entender as forças envolvidas,
você não vai ver um sistema de coordenadas grudado nessa máquina, né? Então, normalmente você que vai definir isso de forma mais conveniente. Segunda etapa, a gente tem a análise cinemática, né? Então a gente vai analisar os aspectos geométricos dos movimentos, bem como suas restrições, né? Então, com base nisso, você vai conseguir geralmente expressões para vetores de deslocamento, velocidade e aceleração do seu corpo, né? Então, normalmente é isso que a gente vai fazer na análise cinemática. Em seguida, a gente faz um diagrama de corpo livre daquele corpo, daquelas partículas, daquele corpo rígido, onde você vai analisar as forças atuantes em cada um dos componentes do seu sistema, né? Diagrama de corpo livre, o famoso DCL, já é algo que vocês faziam lá nos estudos de estática aplicada às máquinas, né? Então, lá em estática você pegava, por exemplo, uma treliça e isolava cada barra, ou cada nó daquela treliça, por exemplo. Ou, então, pegava uma barra engastada e isolava ela e analisava as forças todas que atuavam naquela barra, né? Enfim, né, quando a gente fizer estudos dinâmicos, né, você vai precisar fazer o mesmo tipo de análise fazendo DCL desse corpo, né? Isso aqui é um procedimento bem básico, né, que a gente vai resgatar lá da estática, né, e adaptar aqui por causa da dinâmica. Então, o raciocínio é muito parecido, só que a gente vai ter forças dinâmicas envolvidas aqui nesse caso. E a quarta etapa, né, é a análise cinética, onde a gente vai usar as informações extraídas da cinemática e do DCL para aplicar a segunda lei de Newton e a lei de Euler, né, se houverem rotações envolvidas, né? Então, a análise cinética vai conectar, né, o que a gente fez na análise cinemática para, por exemplo, estimar as forças envolvidas que causaram aquele movimento, né? Existem, é claro, variações da ordem dessas etapas aqui, né? A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas de modo geral, a metodologia, a abordagem geral para um problema de dinâmica é esse, né? Então é isso que a gente vai fazer boa parte do nosso semestre nessa disciplina aqui, tá? Então, aqui são as referências, né, que a gente está utilizando para esse capítulo, né? A gente está seguindo principalmente o livro do Hibbeler, tá? Que é o Dinâmica Mecânica para Engenharia, o 10ª edição. Existem vários outros livros, tá? No meu website isso está disponível, né? Mas podem ficar à vontade aí para me contactar, tá? Esqueci de colocar isso na apresentação, né? Mas para quem não faz aula comigo, meu e-mail é bruce@ufscar.br, tá? Caso queiram me contactar. Eu tenho um site pessoal, tá? Hospedado no Google, que é sites.google.com/site/prof.sbchic, tá? Ou, se você digitar meu nome no Google, eu acho que o primeiro link que vai aparecer na busca vai ser exatamente o meu site pessoal, tá? Acho que é mais fácil para vocês acharem ele. Lá no meu site pessoal vai ter uma aba, né, graduação, ensino de graduação e dinâmica das máquinas. Se você quiser o material dessa disciplina, vai estar disponível lá os slides, entre outras coisas lá, tá? Então, a gente continua em seguida, né, com o capítulo 2.